Você já parou para pensar que o Waibe pode ser muito mais importante para a história de Coraline do que parece? Quando assistimos ao filme pela primeira vez, ele parece apenas um garoto estranho, engraçado e um pouco inconveniente. Mas, e se eu te dissesse que existe uma teoria que transforma completamente o papel dele na trama? Uma teoria que sugere que o Waibe sabia muito mais sobre a outra mãe do que deixou transparecer, e que sua família pode estar ligada aos acontecimentos sombrios do Pink Palace há gerações. Hoje vamos mergulhar em uma das teorias mais intrigantes de Coraline e descobrir por que o Waibe pode ser o verdadeiro guardião do segredo mais obscuro do filme. Mas antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal para mais teorias ocultas sobre filmes e séries. Agora apague as luzes, abra sua mente e vamos entrar nesse mistério. Logo no início do filme conhecemos Waibe Lovat. Ele mora perto do Pink Palace e rapidamente tenta se aproximar de Coraline. Mas existe algo curioso. Waibe foi criado exclusivamente para o filme. No livro original, escrito por Neil Gaiman, esse personagem simplesmente não existe. Isso significa que os criadores decidiram adicioná-lo por algum motivo muito específico. E quando um personagem é criado especialmente para uma adaptação, geralmente ele possui uma função importante na narrativa. A questão é, qual seria essa função? A resposta pode estar escondida nos pequenos detalhes espalhados ao longo da história. Um dos momentos mais estranhos do filme acontece quando Waibe entrega uma boneca para Coraline. A boneca é praticamente idêntica a ela. Mesmo cabelo, mesmo rosto, mesmas roupas. Mas existe um problema enorme aqui. Coraline acabou de se mudar para o Pink Palace. Então, como aquela boneca poderia ter sido criada antes da chegada dela? Segundo Waibe, sua avó encontrou a boneca guardada entre objetos antigos. Isso significa que alguém já sabia que Coraline chegaria ali, ou alguém estava observando as futuras vítimas muito antes delas aparecerem. Sabemos que a outra mãe utiliza bonecas para espionar crianças. Então essa descoberta levanta uma questão assustadora. Será que a bela dama já estava acompanhando Coraline há muito tempo? E será que a família de Waibe sabia disso? Agora vamos falar sobre uma personagem que aparece pouco, mas pode ser uma das mais importantes da história. A avó de Waibe. Ela é dona do Pink Palace. Ela vive ali há décadas e conhece todos os segredos daquela propriedade. Segundo Waibe, sua avó não gosta que ele converse com Coraline. Isso parece estranho no início, mas quando descobrimos o passado sombrio da casa, tudo muda. Talvez ela não estivesse tentando afastar Waibe de Coraline. Talvez estivesse tentando protegê-lo, ou até mesmo protegê-la. Porque se alguém conhecia os perigos escondidos atrás daquela pequena porta, era ela. E isso nos leva a uma possibilidade inquietante. A avó de Waibe pode ter passado anos investigando os desaparecimentos ligados à outra mãe. Durante o filme, descobrimos que várias crianças desapareceram no passado. Todas foram atraídas pela outra mãe. Todas tiveram suas almas aprisionadas. Mas reparem em um detalhe. Essas histórias aconteceram justamente na região onde a família de Waibe mora há gerações. É possível que seus antepassados tenham presenciado esses acontecimentos. Talvez até tenham perdido alguém para a bela dama. Imagine se algum familiar da família Lovat tivesse sido uma das vítimas. Isso explicaria por que a avó guarda tantos segredos. E explicaria por que Waibe parece estar conectado ao mistério sem sequer perceber. Agora chegamos a um dos pontos mais perturbadores da teoria. O outro Waibe. Enquanto todas as versões alternativas parecem felizes e perfeitas, existe algo muito estranho nele. Ele não fala, nem uma única palavra. A outra mãe criou um mundo inteiro. Criou jardins vivos, criou ratos falantes, criou pais perfeitos,
mas decidiu deixar Wybie sem voz. Por quê? A explicação mais comum é que ela queria torná-lo mais obediente. Mas existe outra possibilidade. Talvez Wybie fosse perigoso demais. Talvez ele fosse capaz de revelar algo que colocaria todo o plano dela em risco. Se ele conhecia a verdade sobre a bela dama, retirar sua voz seria a maneira perfeita de silenciá-lo. Conforme a história avança, percebemos algo ainda mais estranho. Praticamente todos os habitantes do outro mundo obedecem à outra mãe, mas Wybie não. No momento decisivo, ele se volta contra ela. Ele ajuda Coraline. Ele enfrenta o controle da criatura e participa diretamente da fuga. Isso é extremamente incomum, porque justamente ele consegue resistir. Talvez porque exista algo especial nele. Talvez porque sua ligação com o mundo real seja mais forte do que a dos outros personagens criados pela bela dama. Ou talvez porque ele represente uma ameaça que ela nunca conseguiu controlar completamente. Agora imagine o seguinte cenário. Durante décadas, a família de Wybie observou os estranhos acontecimentos do Pink Palace. Eles ouviram histórias, encontraram pistas, presenciaram desaparecimentos, mas nunca conseguiram provar nada. Então Coraline aparece, e pela primeira vez surge alguém capaz de enfrentar a outra mãe diretamente. Nesse contexto, Wybie deixa de ser apenas um amigo. Ele se torna uma espécie de guardião involuntário, alguém destinado a ajudar a próxima pessoa que enfrentaria aquele mal. Existe ainda outro detalhe interessante. O próprio nome, Wybie. Durante o filme, Coraline brinca dizendo que seu nome significa algo parecido com Why Were You Born? Ou Por que você nasceu? A maioria das pessoas encara isso apenas como uma piada. Mas muitos fãs acreditam que essa fala possui um significado oculto, como se os criadores estivessem sugerindo que Wybie possui um propósito específico dentro da história. Como se seu nascimento estivesse ligado à derrota da outra mãe. Parece exagero? Talvez, mas Coraline é um filme cheio de simbolismos escondidos, e dificilmente um detalhe como esse estaria ali sem motivo. Juntando todas as pistas, chegamos a uma conclusão impressionante. Wybie pode ser descendente de pessoas que conheciam a existência da outra mãe. Sua família pode ter investigado o mistério do Pink Palace durante gerações. A avó pode ter descoberto muito mais do que revelou. E o próprio Wybie pode ter sido preparado, sem perceber, para ajudar a derrotar aquela criatura. Isso explicaria sua ligação com a boneca. Explicaria sua presença constante ao redor de Coraline. Explicaria por que o outro Wybie não possui voz. E explicaria por que ele é tão importante no confronto final. E se essa teoria estiver correta, Wybie nunca foi apenas um personagem secundário. Ele era a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. O elo entre o passado sombrio do Pink Palace e o futuro de Coraline. Um garoto aparentemente comum que carregava, sem saber, os segredos de uma maldição que existia há décadas. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Wybie sabia mais do que demonstrava? Ou acha que tudo isso são apenas coincidências espalhadas pelo filme? Escreva sua teoria nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal porque o próximo segredo oculto pode estar escondido justamente no seu filme favorito. Até a próxima teoria.